Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, será que vai ter jogador da equipe de base do São Paulo? Da equipe de base não, da equipe profissional que vai voltar agora para a equipe de base? É isso mesmo que eu tô te perguntando. O Rian Francisco, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira. Eu tenho umas notícias aqui que são bastante... sei lá o que, animadoras, desanimadoras. Vem comigo que vai ser um vídeo bastante completo. Vou falar também por que falta espaços para alguns jogadores e qual que é o panorama geral do São Paulo em relação ao fico do Zubeldia, ao saio, a tudo que o São Paulo encontra enquanto instituição e o quanto o Zubeldia poderia ir na contramão, ir contra o que o São Paulo planeja e projeta para esse futuro aí, beleza? Então, vamos comigo? Vamos junto? Então, ó, chega nesse brabo aí, ó, esse likeão aí, posso contar com você no likeão. E se inscreva também aqui no canal, né? Não, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço muita questão de ter você por aqui. Tamo junto? Então tamo junto. Olha só, lembra do Mike, do Igão, Matheus Alves, Lucas Ferreira? Mike, lateral direito da equipe de base, que se destacou pra caramba aí na Copinha, foi um dos melhores jogadores da Copinha. Matheus Alves, que é o nosso meia da Copinha também. Nós temos ali o Lucas Ferreira, que é o ponta direita da Copinha também, que jogou muito. Tem também o Igão é o zagueiro, né? E esses jogadores do São Paulo, até goleiro mesmo, é comum hoje em dia ver goleiro do São Paulo da equipe de base não querer renovar. Agora, o Matheus Alves não está meio no barato de renovar com São Paulo, um jogador que até despertou o interesse do Barcelona, tá? Ele não tá muito no barato de renovar com São Paulo pela falta de espaço. Um cara igual o Henrique Carmo, ele também não está na pegada de ficar no São Paulo mais. Ele renovou, não sabemos o que foi prometido pra ele, né? Além do salário, lógico, obviamente. Mas assim, um plano de carreira pra um cara igual o Henrique Carmo, o Matheus Alves, ele segue completamente comprometido, tendo o Zubeldia no comando técnico do São Paulo. E aí você vai me olhar assim e falar assim, Juba, mas peraí, você está agora pedindo fora Zubeldia? Claro que não. Claro que não, nem falaria isso agora se eu estivesse pedindo, mas não estou mesmo. O que eu tô dizendo aqui é uma constatação para você pensar comigo, porque assim, nós podemos pensar juntos aqui agora, e eu te ajudo se você estiver com alguma dificuldade aí de raciocinar a respeito disso, mas para quem quer raciocinar sozinho a respeito da falta de uso desses jogadores, eu acho que eu tenho bastante para acrescentar também. A diretoria do São Paulo, e isso que vem tudo pra mídia também, é uma diretoria que prega, crava, garante que precisa e muito da sua equipe de base jogando, da sua equipe de base vendida, da sua equipe de base fortalecida. Vide aí o lance do Evangelos Marinax, que é para fortalecer a equipe de base. O São Paulo comprou acho que 9 jogadores agora, 8. Comprou uma penca de jogadores agora para a equipe de base. Sabia disso? Vieram nomes aí da Tailândia, Grêmio, Flamengo, é assim. São Paulo vai atrás do Ituano, trouxe aí o novo Martinelli do Ituano, fiz até vídeo sobre isso aqui. E isso é muito bacana de pensar, é o futuro do São Paulo, é claro que é. Só que aí o São Paulo, e aqui não é só o Zubeldia, eu vou colocar o Zubeldia e, por exemplo, aí o Muricy Ramalho. Técnico vencedor como o Muricy e não vencedor como o Zubeldia, eles pouco usam a equipe de base. O próprio Muricy mesmo, ele usava muito pouco a equipe de base. Então você percebe que não é um pedido de fora Zubeldia, não é uma crítica, não é um elogio, é uma constatação. Se o São Paulo garante que ele precisa desses caras da equipe de base e tratar eles como ouro, né? Vamos lá, Evangelos Marinax, colocar 600 milhões na equipe de base, trazer o jogador do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio para a equipe de base. E aí você trazendo, você fortalece quando você disputar Copinha, Sub-20 da Copa do Brasil, ganhando, faz a transição, coloca o cara no time principal. Seria o mais correto. Beleza? Tá bom. Só que o Zubeldia, ele mostrou que ele não está aí para usar a categoria de base, não. Ele mostrou isso. Nas palavras dele numa entrevista, ele fala que se ele não estiver com 2 jogadores da equipe de base no time principal no final do ano, ele vai considerar que seu trabalho não foi bom, beleza? Palavras do próprio Zubeldia. No entanto, o cotidiano, as atitudes, as ações dele, elas vão bem contrárias a isso, né? É muito comum nós vemos jogadores como o Rian Francisco aparecerem de maneira meteórica no São Paulo. Aconteceu com o Rian, poderia ter acontecido com o Mike, lateral direito, e nós vimos o Lucas Ferreira jogar mais que o Eric em 1 minuto que esteve em campo. E aí o Zubeldia, ele não utiliza mais o cara. Ele não usa, simplesmente. E aí você, quando ele é questionado,
ele simplesmente começa a falar o idioma dele lá, o argentino, né? Espanhol, castelhano. Ele fala o argentino dele. Não entende-se uma palavra. No dia seguinte, alguém fez um resumo com o Google Tradutor ali e consegue escrever o que ele falou. Mas você fala assim, ô Zubeldia, você não vai mais usar o Rian Francisco? Ah, no futebol, na paralela, no não sei o que. Ele não fala. Então, quando você olha pro Caleri, pro André Silva e pro Rian Francisco, assim, eu tô esquecendo como que é a fisionomia do Rian Francisco já. A discussão, você percebe que até a Portuguesa, até o Velo Clube, até o Atlético, o Inter de Limeira, até aqueles jogos, nós estávamos pedindo Rian Francisco em campo hoje. Agora, a discussão de Rian Francisco, ela não existe mais. O Zubeldia, ele podou de tal maneira essa planta rara, Rian Francisco, né, que ia florescer, que ele chegou do nada. E ele sumiu com o cara. E aí agora a notícia que surge é que o São Paulo Futebol Clube, enquanto instituição, pode devolver Mike, Matheus Alves, o meia, o próprio Lucas Ferreira, o Igão e até mesmo o Rian Francisco para a equipe de base para disputarem lá o Sub-20. Então, o São Paulo, enquanto instituição, ele é contraditório nas palavras ou nas atitudes do seu técnico contratado, mantido e com moral, que é o Zubeldia, pelo Belmonte e também Júlio Casares. O Júlio Casares e o Belmonte, de maneira correta, tá? Correta. Quando apertou o calo pro Zubeldia, e apertou mesmo, numa possível demissão, o Belmonte e o Júlio Casares, eles trataram de ir a público e darem moral pro Zubeldia. E isso eu acho que é a atitude de homem. Homem que eu digo não é machismo, é homem, é atitude correta, tá? Então, pra mim é muito correto. Você tem o seu funcionário, que é o Zubeldia, um argentino que veio lá dos Cafundó do Equador, sei lá de onde veio, e aí ele chega aqui no Brasil, ele tá sozinho, ele é novo, tal, beleza, né? Você vê a cara dos auxiliares dele, aqueles caras, eu nunca vi dar nenhum sorriso, né? O Cobreiras lá e o outro, eles não sorriem. Vai saber qual é o nível de pressão que esses caras não estão sentindo. Então, quando começa a torcida, nós aqui mesmo, quererem o fora Zubeldia, é claro que eu ainda quero que o Zubeldia não seja o técnico de São Paulo, não pra agora, vamos torcer por ele se reinventar com a tática do 3-5-2 e tal. Agora, quando o Cala apertou e o Júlio Casares e o Belmonte vieram defender, eu acho que fizeram correto. Mas isso não muda o fato de que o próprio Belmonte e o Júlio Casares sabem da importância do uso da equipe de base no futuro. E o Zubeldia não é o cara que vai usar. Pare e pense aí no Mike. O Mike, acho que é um grande exemplo disso aqui que eu vou falar agora. O Mike, ele foi, para todo mundo que viu um pouco da Copinha, não precisa ter visto tudo, aquela primeira fase, mas quem viu os últimos jogos da Copinha, o Mike, ele jogou uma bola aveludada, uma bola gigantesca, e numa posição que, se você assistir um jogo hoje do Real Madrid, vai estar faltando lateral direito. Se você assistir o Barcelona, vai faltar lateral direito. É um ou outro que se destaque em alguns lances e tal. O craque nunca é lateral direito. Para pra pensar nisso. Já teve um Felipe Lan, que acho que foi o último craque lateral direito. Depois disso, não tem mais craque lateral. Quando o Mike jogou no São Paulo, ele não foi craque, mas ele foi um dos melhores do time. Então ele era para ter sido colocado no time principal. E quando olha para a idade do Mike, ele não tem 16, 17, nem 18, nem 19. O Mike já tinha 20 quando ele acabou aquela copinha da Taça São Paulo. Foi matéria de discussão nos grandes portais de debate de futebol que o Mike deveria ter sido puxado para o time principal de São Paulo. Sobretudo, principalmente, porque o Cédric Soares ainda não era do São Paulo e ele, mesmo com o plano de contratá-lo, nós tínhamos ali no Cédric uma grande dúvida, certo? Tínhamos essa grande dúvida no que seria o Cédric no São Paulo. Então o Mike, o São Paulo tinha a obrigação de ter colocado para jogar. O São Paulo, diretoria, falando abertamente pro torcedor, e o Zubeldia tendo a obrigação de colocar um cara desse, porque o Zubeldia não é o dono do São Paulo. Amanhã vai faltar lateral, ele vai pedir alguém do Cobressal, do Tijuana, do Guadalajara, de onde ele treinou lá no Barcelona de Guayaquil, no Lanús, e nós vamos trazer um lateral pior que o Buffarini e o Clemente Rodrigues, pior, e nós vamos perder o Mike. Então isso não é o plano da diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo, ao deixar o Zubeldia com essa gerência toda, com esse poder todo, de escolher qual que é o futuro do Lucas Ferreira, do Matheus Alves e do Rian Francisco, ela também vai na contramão do que seriam as diretrizes da instituição São Paulo.
Então, de novo, o Zubeldia é o cara pro São Paulo? No sistema de 3-5-2, bom, eu vou fazer uma transição, quero falar agora do sistema de 3-5-2 e o porquê que esses caras da base não vão jogar mais. Vem comigo, pega essa vinheta aí. Bonita a vinheta, né? Ontem veio um camarada aí bravo. Você devia se profissionalizar, pegar a vinheta aí melhor e não sei o quê. Falou até de outros canais que tem vinheta bonita. Pô, cara, aqui é bonito também, meu. Eu gosto dessa minha vinhetinha caladinha aí. Se você não gosta, paciência. Eu vou pensar em alguma coisa, tá bom? Prometo. Não prometo não. Não prometo não. Mas olha só. O Zubeldia mudou agora o sistema de 3-5-2, 3-6-1, né? Ele acabou de mudar. Se mudou o sistema, quer dizer, tira o Luciano. Pô, tirou o Luciano do time. Quando você tira o Luciano do time pra ter Oscar e Lucas, é correto pra caramba. Agora, imagina aí, começou o Brasileiro, estamos na, sei lá, jogo da Libertadores quarta-feira, Brasileirão domingo. O time é reserva. Quem você acha que vai pra meia? Matheus Alves ou Luciano? Você já sabe que é o Luciano. Então o Matheus Alves, ele de fato não vai ter espaço. Quando o São Paulo traz o Cedric, renova com o Igor Vinícius, o Mike já sabe que não vai ter espaço. Olhando para um sistema de 3-6-1, onde tem um centroavante, Oscar e Lucas como meias, e o resto é volante, zagueiro e lateral, nós sabemos também que o Rian Francisco ele não vai ter chance no banco. Vai ser muito difícil, porque assim, quando o São Paulo for jogar o Brasileiro, que o André Silva for ser o titular, que o Caleri vai ser poupado, porque naquele jogo ele ficaria o Caleri na reserva. Na hora que São Paulo meteu 4-0 no Grêmio no primeiro tempo, aí pode entrar o Rian. Se estiver o jogo normal, que é aqui do Zubeldia ainda, que é aquele 0-0, 1-1, aquele aperto de todo jogo, o André Silva sai e entra o Caleri. Caleri sai e entra o André Silva. Não tem outro. Não tem Rian Francisco. Você percebe isso? Então aqui, o que parece ser um vídeo de caça às bruxas, aqui não é. Não é um vídeo de caça às bruxas, não é um vídeo de perseguição ao Zubeldia. É um vídeo de uma constatação de que, de fato, não vai haver nenhuma mudança nesse jeito aí de usar a equipe de base. E aí, muito me pega, porque o que o São Paulo tem feito e quais são as notícias animadoras? O que te anima hoje vendo o São Paulo? Além do óbvio, né, de ser o São Paulo, ser o nosso São Paulo Futebol Clube, o que nos anima? É ver que o patrocinador Master renovou até 2030 e que o São Paulo vai ganhar quase 1 bilhão, alcançando alguns gatilhos aí. Isso me anima, deve te animar também. Naming right, o bagulho de show lá, que também dá uma grana, esqueci o nome do show, do convênio com os shows da empresa. Tem também aí a Libra, que é um negócio de cota de televisão, né? Você tem alguns fatores ali que vão levando o São Paulino pro ânimo legal. E aí tem também o principal, um dos principais, acho que o principal, que é essa parceria com o Evangelos Marinakis, o bilionário grego. E quando o Evangelos Marinakis abre mão do Vasco e opta pelo São Paulo, claramente, o São Paulo falando na imprensa sobre a equipe de base, o Evangelos Marinakis, ele não é bobo, né? Um cara que é bilionário, um cara que não veio aqui jogar dinheiro no lixo. Ele chamou o Edu Gaspar, falou: Edu, eu quero saber de você aí no seu país, qual o time que eu vou? O Edu Gaspar, bobo nem nada, veio no São Paulo, né? Onde que sai a melhor equipe de base? Quem que tem a melhor equipe de base, historicamente falando? Quem que tem mais jogadores no continente europeu aí jogando na sua categoria de base? É sempre o São Paulo. É sempre o São Paulo. Então o Edu falou, é base que você quer? É a transição? Porque o Evangelos Marinakis, ele faz isso. Ele é dono de 3 times, ele ganhou um prêmio agora de CEO, né, de manager, aí dos caras da maior renovação e apresentação de novos jogadores. Então ele tem sim um know-how muito bom com categoria de base. É a mesma coisa do Liverpool, lembra daquele Michael Beale que veio até pro São Paulo, escreveu 5 livros de tática, ele era o cara da transição da base pro profissional, tal. Os times da Europa pensam nisso, né? O Barcelona contratou Messi e Lamine Yamal, jovens de tudo. Sabe, com 12 anos acho que o Messi foi pra lá. E sendo assim, eles também estão preocupados com categoria de base. Chega no bonitão aqui do São Paulo, a categoria de base do São Paulo está preocupado e não tem espaço para colocar os caras. Então o Evangelos Marinakis, ele pode voltar atrás? Será que ele pode voltar atrás?
com esse formato que o São Paulo tem implantado na figura do seu técnico. Porque se você pensar direitinho, o Luiz Ubeldia, ele pode até querer colocar jogadores da equipe de base, mas aquela pressão que eu falei mais cedo no vídeo, essa pressão ele tá sentindo de tal forma que ele colocou o time reserva contra o Red Bull Bragantino e ele perde com um jogador a mais. Lembra disso? Na fase de classificação do Paulista, o São Paulo tinha um cara a mais e tomou um gol. Então o São Paulo, no Zubeldia, que deveria ter mantido o reserva contra um time de Série D, de dado, que era na Inter de Limeira, o Zubeldia simplesmente ele coloca o time titular. Quando ele põe o titular e ele continua ali, ele não ganha da Inter de Limeira Série D também com um jogador a mais, ele se vê na pressão e fala, contra o Velo Clube eu preciso ganhar. Aí ele manteve o time titular. Cadê a base? Time titular contra o Inter de Limeira, time titular contra o Velo Clube. Aí ele não ganha do Velo Clube. Aí ele fala, agora ferrou apertou o calo. Agora eu preciso pôr o titular contra o Palmeiras. Ele saca Lucas e Oscar pra não machucarem num gramado sintético e põe time titular de novo. Aí você fala, tá, era o Palmeiras, esse tinha que pôr, essa aqui ele acertou. Acertou naquelas, né, tirou Oscar e Lucas, mas tudo bem. Era pra não machucar, é compreensível. Aí ele vai contra a Ponte Preta já classificado. E está pressionado, já classificado, e põe de novo o time reserva. E toma uma virada histórica da Ponte Preta, um 2-1 no Morumbi de virada. Aí você fala, bom, agora o Zubeldia vai cair. Aí ele, já sabendo da pressão que só aumentou, ele vai e coloca o titular contra o São Bernardo na última rodada e estando classificado desde o Palmeiras, desde antes de tudo. Então, cadê a equipe de base? Um cara desse que penou, ele penou no Paulista. Como que um cara desse vai jogar o brasileiro? Me conta isso aí, você que é inscrito aqui do canal. Me explica isso, por obséquio. Você sabe que não tem condição nenhuma dele colocar uma equipe reserva num brasileiro se ele não obtiver resultados magníficos. Ele é o cara que gosta de pouquíssimo de rodízio. Como que ele vai rodar esse time? Sabe, um cara igual o Eric e um cara igual o Ferreirinha, estando no São Paulo, ele perde a chance total de colocar caras como o Henrique Carmo e como o Lucas Ferreira. E é coerente. Só que assim, já que nós perdemos o William Gomes a preço de troco, de trocado de quitanda, será que agora não precisa dar mais moral pro Lucas Ferreira e pro Henrique Carmo? Porque não vai vender o Eric. Não vai vender. Qual que é o futuro do São Paulo se não vender jogadores? O time do São Paulo fala nas coletivas, nas entrevistas. Precisamos vender, precisamos arrecadar 100 e poucos milhões aí pra acabar o ano no vermelho, não acabar o ano no vermelho. E assim, também tem outra palhaçada que fazem com a gente aí. Veja só, quando o São Paulo vai acabar o ano, fala assim, teve um déficit de 40 milhões, que é quando ficou abaixo. Ou teve um superávit de 40 milhões, que foi que ficou acima. Você fala, peraí, cara. Eu devo 1 bilhão na praça. Um déficit de 40 milhões é nada. Um superávit de 40 milhões é nada. Qual que é a conta que eles fazem que precisa vender um cara de 56 para acabar no azul? Acabar em R$1 no azul não importa em nada. O São Paulo tem que vender 600 milhões. E acabar 600 milhões no vermelho com a dívida quase acabando. E no ano seguinte acabar com a dívida. Não é para contratar caras como Ferreirinha e Eric para ficar no banco de reservas. Como Juan Tressol, de Marcos Antônio, Bobadilha. Tudo fica no banco. Esse tipo de jogador nós não precisamos. Já tem os titulares, que são jogadores muito gabaritados. A equipe de base é para isso. É para você colocar no reserva do Oscar é o Matheus Alves, o reserva do Lucas Moura, talvez seja aí o Lucas Ferreira, o Eric, o Henrique Carmo, um desses. O reserva do Caleri é o Rian Francisco. E na hora que você conseguir fazer um desses ser um fenômeno, esse vai ser vendido e você traz outro da equipe de base para você suprir essa necessidade. Time endividado, que tem a melhor categoria de base do mundo. Time endividado, São Paulo. Melhor categoria de base do mundo, São Paulo. Maiores vendas do mundo aí, em termos de quantidade, São Paulo, categoria de base. Porra, esses moleques não podem ser reserva do São Paulo? Tem que gastar tudo com o Galopo, com o Tressoldi, com o Marcos Antônio, com o Gabriel Neves, com o Ferrarese. Tem que gastar mesmo? Não pode colocar esses caras na reserva? Pode. E na hora que apertar, se virem Oscar,
Lucas, Caleri se virem. E na hora da tranquilidade, na hora de brilhar, na hora de pegar o Cuiabá em casa, aí é o Rian Francisco, Matheus Alves, Luciano sim, Luiz Gustavo. Coloca o Luiz Gustavo e o Luciano junto com o Matheus Alves e com o Rian Francisco e a responsa fica dos mais veteranos. Ué. Agora torrar tudo, não usar a base, pedir caras como Santiago Longo. Parou, né? Vamos melhorar isso aí, São Paulo? Voltar os caras pra base agora como Rian, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Mike é vergonhoso, não tenha dúvida. É só vergonhoso e nada mais. Beleza, então? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado aí, não do tema, né? Eu sei, eu entendo. Mas do que eu fiz pra vocês aqui. Retribua aí, deixando esse like, tem amanhã. Um abraço, até a próxima. Valeu!